A paz do Senhor Jesus, estou aqui de volta para trazer ao teu coração a palavra de Deus. Palavra essa que tem o poder de restaurar a tua vida. Aleluia. Amém? O texto que eu quero trazer para você hoje, ele vai nos fazer a seguinte pergunta: arrependimento ou remorso? Glória a Deus. O texto se encontra aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que nos diz assim: porque Deus às vezes utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado, nos arrependermos para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento verdadeiro e produz morte. Glória a Deus. A sua versão pode estar um pouquinho diferente, porque essa versão que eu estou utilizando é a linguagem de hoje da Bíblia Viva. Amém? Queridos, olha que coisa interessante, né? Falar sobre arrependimento ou remorso. Nós estamos num mundo hoje em que o falso, né? O chamado fake, está cada vez mais ativo no nosso meio. Mas na palavra do Senhor, que é atual, que é verdadeira e fiel, ela sempre traz para nós essas orientações para que a gente possa saber o que é que está diante de nós, né? Ou muitas vezes o que está acontecendo dentro de nós. Porque muitas vezes estamos pensando que estamos agindo com sinceridade, mas Deus que conhece o profundo e o escondido, ele sabe muitas vezes quando nós não estamos agindo de forma sincera para com ele. É verdade? Então o apóstolo Paulo está aqui falando que Deus se utiliza das tristezas em nossas vidas para nos ajudar e nos afastar do pecado, para que a gente possa assim nos arrependermos e nos levar à salvação. Olha só. Na outra versão diz que a tristeza, segundo Deus, produz vida. Não é? Então, o que é a tristeza segundo Deus? É isso que Paulo está falando aqui. Muitas vezes Deus permite que a gente seja frustrado, muitas vezes o Senhor permite que a gente seja decepcionado, ou que alguma coisa aconteça conosco, para que a gente venha a recobrar a consciência e nos arrepender, nos fazer abandonar aquele pecado, para poder trazer, para nos trazer perto dele e assim alcançar a salvação. Com certeza você já ouviu, já testemunhou ou conhece alguém, né, que aconteceu isso na vida dele. Ele passou por algo muito difícil na sua vida, mas através deste algo, ele veio a aceitar a Cristo como seu Senhor, ele veio a abandonar o pecado que habitava e agora está vivendo com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Como eu falei nos vídeos anteriores, Deus é soberano, né? E por ele ser soberano, ele utiliza os seus meios para falar com o homem. Glória a Deus. Muitas vezes o Senhor fala com o homem na brisa, na calmaria. E este homem se atenta e se arrepende e vem para Deus. Mas muitas vezes o Senhor fala também na tormenta. O Senhor fala no redemoinho. O Senhor fala no furacão. O Senhor utiliza o vento forte, a tempestade. Aleluia. Para poder falar conosco. Para nos tirar daquele ambiente de pecado. Para nos trazer para a sua luz e para a sua salvação. Então, muitas vezes, quando algo acontece na nossa vida, em vez de reclamar, de achar que está sendo injustiçado, porque nós temos esse costume, não é verdade? Pare e pense, analise a sua vida. O que é que Deus está querendo de mim? O que Deus está falando comigo? Porque, queridos, Deus não só fala através de um profeta, Deus não só fala através da sua maravilhosa palavra, mas Deus também fala nas circunstâncias adversas que vêm sobre a nossa vida. Sabe, muitas vezes, essa frustração, este problema,
este algo que está consumindo a tua alma, muitas vezes é Deus falando com você, para que você abandone o seu pecado, saia deste ambiente de pecado que você está e venha a se arrepender e a andar uma vida com Deus. Deus se utiliza de seus meios. Às vezes ele permite que você se decepcione com alguém, para que você veja que a sua confiança não deve estar nas pessoas, mas está unicamente e exclusivamente em Deus. Muitas vezes ele permite que você seja traído, que você sofra algum dano em determinados grupos de amizades ou de ambientes que você costuma frequentar, para que você venha perceber que o teu lugar não é ali, mas o teu lugar é junto dele. Então, o ambiente de pecado, o pecado que você estiver cometendo, muitas vezes Deus se utiliza, como Paulo está dizendo aqui, Deus se utiliza de tristeza em nossa vida para nos ajudar a nos afastar do pecado, nos arrependermos e para assim nos levar para a salvação. Há quem pense que Deus Deus não age assim, porque Deus é só amor. Mas é justamente, queridos, o amor de Deus que permite as nossas tristezas, só para não nos perder, só para que a gente não venha a perecer sem salvação. Mas é o amor dele que, se preciso provocar tristeza, ele provoca, só para que você venha para ele, seja salvo. Aleluia! E sabe o que entristece? É que muitas vezes, mesmo fazendo isso, as pessoas, o ser humano de coração tão duro, não vem para Deus. Tem pessoas que, por exemplo, Deus permite uma enfermidade nele. Uma doença que muitas vezes o médico diz assim, olha, essa doença não tem jeito, não tem cura. E a pessoa muito se angustia, se entristece, muito fica temeroso. O Senhor permite para que essa pessoa se arrependa do seu erro e aceite a Ele e seja salvo por Ele. Mas a pessoa continua com o coração endurecido. E ela só fica pensando, quando eu ficar bom, quando eu ficar boa, se Deus permitir, vou voltar para a minha vida antes de pecado. Outros dizem assim, agora é que eu vou viver mesmo, agora é que eu vou mergulhar de cabeça e fazer aquilo que eu quiser. Mas será que é isso que Deus está falando com você? Através da sua circunstância adversa? Será que essa tristeza que você está passando hoje, essa agonia, esta angústia, esse problema, não é Deus te chamando para Ele? Glória ao nome de Jesus. E feliz é aquele que ouve essas palavras, ouve essa mensagem de Deus através do problema e vem e se arrepende. E diz, não, Senhor, eu vivi uma vida tão angustiada, vivi uma vida de pecado até hoje. Mas se o Senhor me deu uma chance, mais uma oportunidade, eu irei viver uma vida para Ti. Eu me arrependo dos pecados que eu cometi. Arrependimento ou remorso? Paulo continua dizendo, ainda no verso 10, para que possamos nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é tristeza do arrependimento verdadeiro e produz morte. O homem que não se arrepende, o homem que ele é incrédulo, que ele não crê, como eu falei aqui anteriormente, não crê que Deus está falando com ele através daquela circunstância ruim. Ele não crê, né? Então, por isso, ele produz uma tristeza assim, muitas vezes ele até chora, mas não é de arrependimento, é de remorso. É simplesmente por estar sofrendo a consequência do seu pecado. Mas se ele tiver a oportunidade, ele vai voltar a fazer aquilo de novo. Porque o que é arrependimento? Arrependimento é você mudar. Arrependimento é conversão. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. É você que fazia aquilo, mas agora você não vai mais fazer, você não quer mais fazer. Porque você se arrependeu. Tem pessoas que agridem outra, diz assim, não, me perdoe que eu estou arrependido. A pessoa até perdoa e acredita nisso, mas na primeira oportunidade que ele tem, começa a ferir novamente, começa a agredir novamente.
Então, queridos, quem se arrepende não volta a praticar. Quer saber se uma pessoa se arrependeu ou não? Observe se houve mudança na vida dela. Se ela mudou, se ela não faz mais aquilo que ela disse que se arrependeu, então é porque de fato ela se arrependeu. Mas uma pessoa incrédula, como Paulo está dizendo aqui, ele até fica triste, mas essa tristeza não é arrependimento verdadeiro e por isso produz morte. Porque quem não se arrepender dos seus pecados, quem não tiver uma vida de conversão a Deus, ele já está morto na sua vida espiritual. Ele não terá salvação. Então, o que Paulo está dizendo aqui é algo muito profundo e muito certo. O arrependimento, segundo Deus, quando alguém reconhece, se arrepende de verdade, vai produzir vida. Por quê? Porque ele será salvo por Cristo e, partindo deste mundo, ele passará a eternidade ao lado do Senhor. Mas aqueles que não se arrepender, apenas tiver remorso dos sofrimentos por conta do seu pecado, a este já existe morte para ele, a morte eterna. Aleluia. Então, queridos, essa é a palavra de Deus hoje para a tua vida. E aí, como é que está com você? Há arrependimento na tua vida ou apenas há remorso? Que você, que eu, possamos estar meditando sobre isso. Estou arrependido dos meus erros, dos meus pecados, ou apenas estou com remorso? A tristeza que Deus está produzindo em mim é para a minha vida? Eu estou entendendo isso para me arrepender? Ou eu estou apenas incrédulo e não quero mais me arrepender, só triste pelo que está acontecendo? Essa tristeza que está na tua vida, ela pode ter uma finalidade muito importante e você ainda nem percebeu. Deus não quer apenas que você chore. Deus quer que você se posicione e diga: eu cansei, Senhor, estou aqui, pronto para me entregar para ti. Amém? Recebe essa palavra, medita, reflete. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.